Quando a gente tem um triângulo retângulo, que é aquele triângulo que tem um ângulo de 90 graus, esse triângulo aqui, fica muito fácil a gente descobrir quanto que vale qualquer um dos lados desse triângulo, porque ou você pode utilizar as razões trigonométricas, né, que são seno, cosseno e tangente, né, só que à toa, ou você pode utilizar também o teorema de Pitágoras, caso ele te dê dois lados, né, do triângulo. Mas e quando eu não tenho um triângulo retângulo, como é que eu faço para descobrir qual o valor de um dos seus lados? Vamos descobrir agora depois da vinheta. Fala pessoal, sou o professor Gil Oliveira, esse aqui é o canal Matemática com o professor Gil Oliveira. Obrigado a você que está assistindo esse vídeo. Tem um botãozinho aí embaixo, inscrever-se, dá um clique nele e manda um recado para geral se inscrever no meu canal, porque quando a gente chegar em 500 inscritos, teremos uma belíssima live de geometria plana. E quando ultrapassarmos aí a marca dos 1000 inscritos, uma semana inteira de live, 5 lives, uma por dia. Vai ser muito bacana. Bom, como eu falei anteriormente, se eu tenho um triângulo retângulo e ele te dá dois lados, 3 e 5, por exemplo, para você descobrir o terceiro lado, teorema de Pitágoras. Se ele te dá um lado, porém ele te dá um ângulo, por exemplo, 30 graus, e ele quer descobrir quanto vale aqui, razões trigonométricas no triângulo retângulo. Ponto final. E se esse triângulo não for retângulo? Esse triângulo em azul aqui não é retângulo, ele não tem um ângulo de 90 graus. Então, para calcularmos o valor desse x aqui, a gente tem que utilizar a lei dos senos ou a lei dos cossenos. Quando utilizar uma ou outra? Quando eu tenho mais ângulos do que lado, eu utilizo a lei dos senos, tá? Quando eu tenho mais lados do que ângulos, eu utilizo a lei dos cossenos. Esse triângulo em azul, ele tem mais ângulos do que lado, né? Eu tenho dois ângulos aqui que foram dados, né? E eu tenho somente um lado que foi dado. Se eu tenho mais ângulos do que lados, lei dos senos. Como é que a gente usa a lei dos senos? A lei dos senos, ela nos diz o seguinte, que o lado de um triângulo dividido pelo seno do ângulo oposto a esse lado é diretamente proporcional ao outro lado desse triângulo dividindo pelo seno do ângulo oposto a ele. Não entendeu absolutamente nada, né? Não tem problema, vamos fazer aqui na prática agora com esse triângulo azul. Muito, muito simples, tá? Vou até deixar aqui a fórmula, entre aspas, aqui da lei dos senos. Então vamos lá? Esse 10 dividido pelo seno do ângulo que está oposto a ele, no caso é 45 graus, é igual a esse x dividido pelo seno do ângulo que está oposto a ele, 30 graus. Pronto, acabou. É só resolver isso aqui. O 10 dividido pelo seno do ângulo que está à frente dele é igual ao x dividido pelo seno do ângulo que está à frente dele. Acabou. Vamos resolver isso aqui? Vamos lembrar lá da tabelinha, da musiquinha, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz em cada um. Vamos desenhar aqui, ó. Seno, cosseno e tangente. 30, 45 e 60. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. E a raiz em cada um. Decore esta musiquinha, porque as razões trigonométricas no triângulo retângulo e na circunferência
são de suma importância e amplamente cobrados no vestibular. E a tangente é raiz de 3 vem sobre o 3, 1, raiz de 3. Mas aqui o que me interessa? 10 dividido, cadê aqui? Seno de 45. Seno de 45 é o raiz de 2 sobre 2, né? Vamos fazer aqui a tabela direitinho aqui, ó. Certo? Seno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. Isso é igual a o x e o seno de 30, 1 sobre 2. Agora é só a gente resolver isso aqui e um abraço. Fração, sinal de igual fração, a gente multiplica cruzado. X vezes o raiz de 2 sobre 2 tem que ser igual ao 10 vezes o 1 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2 vezes x, né, é o próprio raiz de 2 sobre 2 vezes x, né? 10 vezes meio dá 10 sobre 2, só que esse 10 sobre 2 é 5, né? Só a gente fazer aqui, ó, né? 10 vezes 1, 10. 1 vezes 2 dá 2, só que 10 sobre 2 é igual a quanto? É igual a 5. E aí, o raiz quadrada de 2 sobre 2 que está multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 5 dividido por raiz quadrada de 2 sobre 2. Dividido pela raiz quadrada de 2 sobre 2. Divisão de fração, copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. 5 vezes 2, 10. Deu 10 raiz de 2, mas a gente tem que racionalizar isso aqui. Não podemos ter raiz no denominador. Então, o que vai acontecer? 10 raiz de 2 multiplica aqui por raiz de 2 e raiz de 2. Fizemos um vídeo aí, né, sobre propriedades das potências, das raízes. Dá uma procurada lá no meu canal que você vai ver. 10 raiz de 2 sobre 2. E esse 10 dividido por 2 vai dar 5. 5 raiz quadrada de 2 é o valor aqui do meu x. Então lembre-se, se você não tem um triângulo retângulo, se você tem um triângulo qualquer que não seja retângulo, e você tem mais ângulos do que lados, você vai utilizar a lei dos senos. Se você quiser um vídeo aí sobre a lei dos cossenos, deixa aí no comentário aí, quando a gente tem mais lados do que ângulos, como que a gente tem que proceder. Muito obrigado a você que assistiu até o final. Curtiu, dá um like. Se você não entendeu, assiste de novo, assiste várias vezes. Não vai dando dislike ainda não. Assiste várias vezes. Se você não entender, aí você dá dislike. Mas assiste pelo menos mais umas 2, 3, 4 vezes, pausando o vídeo e fazendo anotações, que eu tenho certeza que você vai entender. Grande abraço para você e até o próximo vídeo.